Olá, pessoal! Nós estamos começando mais uma edição do programa Fala Prograde. Eu sou o Júlio Estevam, eu sou um homem branco, de olhos verdes e cabelos pretos. O programa Fala Prograde é uma parceria da URGS TV com a Prograde, a Pró-Reitoria de Graduação, e que conta com o apoio do Incluir, o Núcleo de Inclusão e Acessibilidade da URGS. Um dos principais objetivos desse programa é conversar sobre questões de interesses dos estudantes de graduação da universidade. Tirar dúvidas, responder perguntas, debater sobre alguns problemas, apontar alguns caminhos. Para conversar com a gente hoje, nós temos o professor do Departamento de História, José Rivair Macedo, e o estudante Vanito Vieira K., estudante de Ciências Sociais. Nós também contamos com a presença do nosso vice-pró-reitor de graduação, Leandro Reiser, e com o apoio do Lucas Fialho e do Luiz Dinarte, que serão os nossos intérpretes de Libras. E para dar início à nossa conversa, eu gostaria de iniciar direcionando a minha primeira pergunta para o professor Rivair. Professor, qual será a temática dessa Semana da África? Como é que está sendo o processo de organização do evento? Boa tarde, Júlio. Eu começarei também com uma audiodescrição. Eu sou uma pessoa negra, homem, 60 anos, cabelos grisalhos, estou usando óculos, um fone de ouvido, uma camisa de manga curta azul clara. Assim, as pessoas que não eventualmente podem não me ver terão uma imagem mais detalhada a meu respeito. Então, eu quero desejar uma boa tarde a todos e a todas, dizer que é uma satisfação estar aqui no programa para falar sobre a programação da Semana da África, que vai ocorrer em sua 10ª edição, o que nos deixa muito contentes, porque trata-se de um evento de extensão que ocupou um espaço acadêmico importante na URGS e vem sendo realizado anualmente, na sua maior parte de forma presencial, nos últimos anos em forma remota, em virtude da pandemia, e agora teremos a oportunidade de realizá-lo de forma híbrida. Uma parte da programação em forma presencial e uma parte da programação em forma virtual, com algumas atividades conjuntas, né, em forma híbrida. Pessoas no Salão de Atos 2 da URGS, onde ocorrerão as atividades principais, e pessoas transmitindo nos seus respectivos países, países africanos, na sua maior parte. Então, nós temos a programação da Semana da África pensada para os dias 25, 26 e 27 de maio, e o tema a ser tratado neste ano, após discussão com a comissão organizadora, será sobre as formas de inserção, de representação e de expressão da África no mundo. Por isso, o título da Semana da África desse ano será África Mundo. Perfeito, professor José. Muito obrigado. Então, agora eu gostaria de direcionar a minha segunda pergunta ao nosso estudante Vanito. Vanito, que principais temas, né, questões de interesse dos estudantes, eles podem ou devem ser debatidas em um evento como esse? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de participar aqui com vocês e principalmente ao professor Ivair, que é uma referência para nós africanos que estudam no Brasil. Não só no Brasil, mas também aqui próprio, na Guiné-Bissau, que é um dos 56 países que compõem o continente africano. Também eu sou africano, panafricanista. Eu tenho a África como
para mim, a África não é essa África falada em termos de eu sou africano, mas uma África que, que, que é indissociável com a minha subjetividade, né? Da minha forma de pensar e ser e viver a África. Concordando com o que o professor Ribeiro acabou de falar, a ideia da Semana da África é produzir um espaço de debate, de vozes convergentes sobre a África. E essa África não é só a África do continente, mas a África é da diáspora também, né? Então, os temas que são debatidos, que são objeto de discussão e, e, e depois que, que são colocados aqui nas semanas, nas sucessivas semanas da África para serem discutidos, são temas que têm tudo a ver com a África e essa África como diz o nosso saudoso Kwame Nkrumah, a África de casa, e a África não é só de casa, a África é a África de onde está localizado um africano, é a África que lá está aí. Então, são esses temas que transcendem de um país específico da África, mas são vozes convergentes de diferentes países da África, estudantes. Na URGS, por exemplo, temos estudantes de várias nacionalidades africanas, mas que é também desse continente que é a África. Perfeito, Vanito. Muito obrigado. E agora eu gostaria de direcionar a minha próxima pergunta ao professor José. Professor, o que a Semana da África ela representa para a comunidade acadêmica, mas também para a comunidade em geral? Obrigado pela pergunta, Júlio. Ela me permite explicar um pouco as razões do sucesso da Semana da África como evento. E eu tenho a convicção de que esse sucesso se deve inicialmente ao fato da Pró-Reitoria de Extensão, através do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, que é quem efetivamente executa a Semana da África ao longo desses 10 anos, é capaz de ouvir a comunidade africana que está dentro da universidade, mas que está também na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. A ideia da Semana da África partiu inicialmente de uma reivindicação de estudantes africanos, e estudantes homens e depois estudantes mulheres, né, jovens pesquisadoras africanas, que não se sentiam suficientemente representados nas suas expectativas e naquilo que eles tinham a dizer a respeito dos seus países, das suas experiências e do seu continente. Dessa parceria com a comunidade de jovens pesquisadores e pesquisadoras africanas é que a Semana da África foi se construindo como evento. Em todos os anos, os temas que serão discutidos, os convidados e convidadas que participarão do evento, as atividades que constituirão o evento são decididas coletivamente. E a minha experiência, eu participo da Semana da África desde a primeira edição, a minha experiência me diz que as edições de maior impacto, as edições de maior expressividade, foram aquelas em que as pessoas africanas participaram ativamente e deram, né, as suas contribuições. A Semana da África é um evento, portanto, que ele tem algo a dizer para a comunidade acadêmica da URGS, no sentido de que o conhecimento acadêmico deva contemplar o pensamento africano, e não apenas o pensamento africano na sua forma intelectual expressa em textos, mas também o pensamento tradicional africano e de afrodescendentes, como disse o Vanito muito bem. Esse foi um aprendizado que nós tivemos ao longo dos anos, que a África não é o continente apenas, mas a África é onde estão os e as africanos.
A África é um modo de estar no mundo e também é um modo pelo qual as pessoas negras são vistas no mundo. Nesse sentido, a Semana da África tem um compromisso de conhecimento, mas também um compromisso ético e um compromisso político, de dar voz, de dar expressão, como foi dito aqui anteriormente, para pessoas, para grupos, para ideias que durante muito tempo foram invisibilizadas, inclusive dentro da nossa universidade. Embora a nossa universidade seja um espaço de produção acadêmica muito importante, muito relevante, e efetivamente isso tem que ser valorizado. Por exemplo, na programação da Semana da África desse ano, uma das convidadas importantes, né, para constituir as mesas de discussão é a professora Ana Lúcia Danilevix Pereira, né, que é um nome muito importante dentro dos estudos africanos, que é editora da Revista Brasileira de Estudos Africanos. Então, a ideia da Semana da África é articular o conhecimento, indo além do conhecimento erudito e formal, e tentando estabelecer como conhecimento outros saberes, outras ontologias. Então, sempre na Semana da África tem espaços para detentores de saberes, para contação, para formas de expressão visual, artística, enfim, as mais variadas formas de expressão da africanidade, o que faz com que ela atenda, né, não apenas às expectativas acadêmicas, mas também às expectativas do público em geral. E ela conquistou esse público que acompanha as atividades e que participa ativamente e vivencia ativamente isso. Não sei se o Vanito concorda comigo, mas normalmente na Semana da África nós temos espaços que não são apenas espaços de fala e de expressão intelectual, mas de corporeidade, de trocas, de dança, de vivência, e não só para quem está ministrando uma oficina, mas para quem está ali sentado assistindo. Isso é extraordinário, é uma sensação da africanidade viva e presente que o Vanito nos disse anteriormente. A Semana da África consegue fazer isso, mas eu acredito que ela consegue fazer isso porque ela não é uma atividade sobre os africanos e africanas, mas é uma atividade com os africanos e as africanas. Perfeito, professor José, muito obrigado. Vanilson também, se quiser falar alguma coisa a respeito disso, também pode ficar à vontade também, né? Sobre esse simbolismo do dia 25 de maio e tudo mais. É difícil falar depois do professor Ribeiro, né? Porque a fala do professor simboliza muito e diz muito respeito sobre essa África, digamos, a África que é vivenciada, que é presente, ou seja, que está presente em todos os lugares onde há um indivíduo, ou seja, onde existe a presença de um africano, né, nesse sentido. Mas, para complementar também, é que a semana acadêmica, ou seja, da África, que surgiu, como bem colocou o professor Ribeiro, surgiu a partir dessa demanda, porque ao chegar ao Brasil, todo o tempo, você é confrontado de uma África que é vista a partir da perspectiva do Ocidente. Essa África mais pessoas morrendo de fome, essa África estigmatizada, essa África que, isso é importante frisar aqui, que é destruída a partir de potências coloniais que invadiram e o exploraram muito. Mas essa África, no Brasil, nós sabemos aqui, a África que passa na mídia. Então, a Semana da África também serviu muito para desnaturalizar alguns preconceitos enraizados na sociedade brasileira para com a África, né? Então, não só esse lugar também que nós, africanos, eu costumo sempre dar
exemplo assim que que continua me marcando na sociedade brasileira, principalmente no Rio Grande do Sul. Porque quando eu encontro com algum colega brasileiro, ele me pergunta: você conhece tal pessoa? Você conhece tal... Eu disse: não, não conheço. Ele fala: mas ele é africano. Então, essa ideia de uma africação, não um continente vasto, também a Semana da África, também da URGS, nos permite nos conectar. E é essa conexão que não é facilmente mensurada, ela é vivida, está ali, nós sentimos essa África, que apesar de eu ser de Guiné-Bissau, colegas de Angola, Moçambique, Camarão, mas quando nós encontramos, tem uma presença viva da África ali. Então, a Semana da África também na URGS nos possibilitou isso muito. Então, como bem o disse o professor Tivair, ainda que em parte burocrático, administrativo, a Semana da África é estruturada, mas é uma semana que desde sempre, e eu gosto de chamar a pessoa, a pessoa de 10, professor Tivair, nos possibilitou essa conexão de fazer a Semana da África com os africanos, não fazer uma Semana da África para os africanos. Acho que isto é uma da mais-valia que a Semana da África da URGS tem nos possibilitado, assim, de nos permitir falar da África, de expressar sobre a África e expressar esse sentir e ser africano. Eu acho também isso muita diferença e é uma das importâncias também que eu quero acrescentar mais da Semana África na URGS. Perfeito, Vanito. Muito obrigado. Bom, e para a gente já se encaminhar para o final, eu vou fazer a minha última pergunta. Tanto o professor José quanto o Vanito fiquem à vontade para responder. O que as pessoas, então, podem esperar da Semana da África? Obrigado, Júlio. Esse ano, como eu disse no início, a temática principal da Semana da África diz respeito às formas de expressão da África no mundo contemporâneo. Daí o título África Mundo. O que nós pretendemos trazer para a discussão, para a reflexão e para a mostragem nesse ano? No que diz respeito aos debates, uma das linhas de debate que serão desenvolvidas diz respeito ao lugar da África nas relações internacionais. Então, nós convidamos para essa Semana da África a professora Ana Lúcia Pereira, que eu já me referi aqui, que é a nossa colega na URGS, mas também convidamos o professor José Carlos dos Anjos, nosso colega do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Na verdade, não o convidamos ainda, mas o professor José Carlos dos Anjos participa de todas as Semanas da África, onde será convidado a falar sobre esse assunto. E também um escritor angolano chamado Sebastião 25, que acabou de lançar um livro chamado África, Qual o Próximo Passo? É um livro justamente que traz uma reflexão sobre o futuro do continente. Então, a ideia é colocar essa discussão entre professores acadêmicos e um jornalista, jurista, intelectual africano para estabelecer esse diálogo. E estamos encaminhando o convite para o Mamadou Diallo, que é uma liderança social africana na diáspora e que tem uma reflexão muito forte sobre as questões que afetam os imigrantes africanos no mundo atualmente, que é justamente para pensar essa coisa no âmbito político, mas também no âmbito social, que foi aqui sinalizado antes. Uma outra linha de discussão que se está propondo é o que a gente podia chamar de cosmopolitismos africanos, quer dizer, que formas de pensamento na atualidade podem expressar as perspectivas africanas, como diz o Achille Mbembe, no conceito de devir negro do mundo. Então, nós estamos pensando para essa mesa
eu convidar a professora Gole Guerreiro, que é uma antropóloga, que desenvolve o conceito de terceira diáspora, isto é, uma diáspora contemporânea entre pessoas do Sul, e que pensa as metrópoles do Sul como espaços de cosmopolitismo fora de uma perspectiva do Norte, né? Fora de uma perspectiva hegemônica do Norte. E convidamos também um artista plástico, Marcos Porto, que é um artista plástico negro do Rio Grande do Sul e que tem como temas da sua obra a questão do afrofuturismo. Então, é um pouco pensar essas perspectivas de africanidade a partir da diáspora, a partir do afrofuturismo e tentar articular essas discussões. Pensamos também, numa mesa, trazer uma discussão sobre os conhecimentos africanos e ensino. E aí, pensando no que disse o Vanito antes, né? De que meios e que conhecimentos africanos se expressam através, por exemplo, da etnociência, da etnomatemática, de conhecimentos outros que o continente africano já dispunha e que dialogam agora com o mundo contemporâneo. Para essa mesa, a gente está montando ainda, mas nós contaremos com a participação do professor Alain Alves Brito, do Instituto de Física da URGS, que trabalha, por exemplo, com astronomia africana, né, com conhecimentos astronômicos africanos. Então, é um pouco de marcar esse dado dos conhecimentos tradicionais como contribuições para o ensino e para o pensamento contemporâneo também. Porque na África, passado e futuro não são desarticulados, mas, pelo contrário, estão muito bem colocados e articulados como forma de avanço. Então, essas seriam teríamos uma outra mesa que está sendo pensada para que jovens pesquisadores africanos que participaram ao longo desses 10 anos tragam suas reflexões sobre o intercâmbio Brasil-África e o que a África tem para dizer ao mundo pelos seus jovens intelectuais. Então, a nossa expectativa, em termos dos debates mais acadêmicos, seriam esses. Mas, paralelamente a isso, nós estamos montando atividades culturais, de contação de histórias, oficinas, assim como pensamos também atividades gastronômicas, né, ligadas que expressam, né, a africanidade, e mais do que expressa, que produz, né, sociabilidades entre nós, inclusive, assim como pensamos em organizar uma roda de conversa com imigrantes de origem africana, e aí na linha do que o Vanito disse, né, para dizer o que é ser africano no Brasil hoje, o que é ser africano em Porto Alegre, ser senegalês em Porto Alegre. Então, nós temos essa mesa também pensada, assim como, para a atividade preparatória da semana, nós estamos montando uma mostra de cinemas africanos, de filmes africanos, para ser exibido, provavelmente, no salão, na Sala Redenção, né? Cinema Redenção, que vai tratar justamente daquilo que a gente chamaria de afropolitanismo, formas de expressão da África no mundo através do cinema. Alguns documentários, alguns filmes de ficção de autores, cineastas africanos. Um deles, que eu acho que podia ser o filme de destaque, chama-se Punzi, que é um filme de ficção científica produzido no Quênia, que mostra uma distopia africana, uma sociedade do futuro, uma sociedade Maitu, em que o problema é a distribuição da água e toda a questão aí da crise ambiental, enfim, que a diretora Vanuri Kahiu, que é uma diretora de cinema, uma cineasta queniana, nos traz através desse belíssimo filme, que junto com Pantera Negra e outras obras expressam o afrofuturismo. Então é um pouco isso, né, que o público pode esperar dessa semana, que está sendo montada ainda, mas que nós temos certeza que vamos conseguir montar e manter a nossa tradição. O Vanito, assim como eu, participamos desde a primeira edição. Eu quero encerrar minha fala, pedindo desculpas a vocês, fazendo a citação de uma fala de abertura da terceira edição da Semana da África, quando nós contamos com a presença do então reitor Rui Carlos Opper. Eu nunca vou me esquecer de que o nosso reitor, na época, disse o seguinte: o difícil não é realizar um primeiro evento, o difícil é realizar o segundo. O difícil não é realizar o segundo, é o terceiro. Nós chegamos no 10º. Então, nós estamos muito contentes com isso, mas nós queríamos chegar um dia
num número de edições da Semana da África, que o professor Rivair e o Vanito já não estejam mais aqui para falar, mas que tenham outras pessoas, que a gente constitua uma tradição dentro da URGS, porque a África é tradição, e uma tradição tão forte que vá além do nome das pessoas, e que fique como algo sólido e consolidado. Eu acho que isso é uma forma de honrar a tradição africana entre nós. Bem, para finalizar a minha fala, eu gostaria de registrar aqui que também já fui aluno do professor Leandro. Isso é importante sempre. Nós temos essa cultura que é intrínseca a nós africanos de reconhecer quem nos abriu ou quem nos ajudou a abrir essa porta de conhecimento, né? Porta de saber, que como ele e tantos outros da URGS, que eu já tive a oportunidade de ser o aluno. Segundo o professor Ribeir, por isso que eu sempre falo, a Semana de África da URGS, ela é diferente de outras semanas da África que acontecem em diversas universidades do país, porque nós temos o privilégio de ter o professor Ribeir, ter o Dez, Rita e todos outros estimados irmãos, né, que nós chamamos de irmãos, porque esse conceito de irmão não é só o nosso conceito de irmão aqui não é o irmão do pai e mãe, ou seja, aquele sangue. O irmão é aquele que você se socializa, que você convive, né, que você aprende. E acho que isso, a presença de Edete de Carlos dos Anjos, de Ivair, isso faz com que a Semana Acadêmica, ou seja, africana, da África, na URGS, seja muito valorizado pelos colegas de outros estados do Brasil que sempre esperam muito da Semana da África na URGS. E eu tenho certeza que isso não vai ser diferente dessa 10ª semana da África. E como bem colocou o professor Ribeir, eu espero muito e eu tenho certeza que talvez isso aconteça. E espero que aconteça mesmo, que essa Semana da África da URGS já conquistou seu espaço. Conquistou seu espaço em termos de conteúdo que é socializado ali no espaço deste evento na URGS, e que é uma semana que consegue conectar diferentes pessoas. Consegue conectar diferentes pessoas, pessoas que estudam e pensam a África e próprios os africanos, porque às vezes nós temos professores que, na URGS, por exemplo, Ana Luz e o professor Vicentino e tantos outros também escrevem sobre a África, pesquisam sobre a África, mas também pesquisadores africanos que estão no Brasil estudando e que estão em outras partes do mundo estudando, aqui na África principalmente. Então, a Semana da África da URGS é peculiar nesse sentido de conseguir congregar todo esse universo de pessoas, de pesquisadores, não só acadêmicos, também as pessoas que pensam a África, que vivem a África. Então, como outras semanas, eu tenho certeza que a semana, vocês podem esperar muito dessa semana, porque, como sempre, conseguiu captar as produções acadêmicas e não só, mas captar os públicos que falam, que escrevem sobre a África contemporânea.
Então, acho que eu já vou aproveitar essa oportunidade para convidar todos os brasileiros, a sociedade em geral, que participem muito, que tomem parte, porque vale muito a pena. Vale muito a pena no sentido de, de que anteriormente, nós temos pessoas que falavam, tipo, várias pessoas vinham ali vinham aqui na África para confirmar os preconceitos que eles já construíram sobre a África. Hoje nós temos africanos que falam da África, que pesquisam a África, e temos também pesquisadores não africanos que são comprometidos com a ciência, com a diversidade da ciência, com a ética sobre a África, porque essa África que é vista a partir da lente do Ocidente e que está entranhada na mídia brasileira não posso dizer que é totalmente falso, mas também existem outras Áfricas que acho que a sociedade brasileira precisam conhecer. Então, acho que vale muito a pena participar da Semana da África, da URGS. Perfeito, Vanito. Muito obrigado. Bom, e para a gente finalizar, eu gostaria de passar a palavra ao nosso vice-pró-reitor de graduação, professor Leandro Reiser. Primeiramente, então, eu vou me apresentar também, audiodescrição, sou homem branco, cabelo preto, estou vestindo uma camisa azul. Eu queria cumprimentar a todos aqui que estão presentes, o Júlio, agradecer muito ao Luiz, ao Lucas, do Incluir, e especialmente os nossos convidados, já o professor Rivair e também o nosso querido ex-aluno e hoje professor Vanito, né? E dizer que acertamos muito, Júlio, em trazer este tema da Semana da África, não é para mais um Fala Prograde, dizer também que o Fala Prograde está sempre aberto, não é ao NEAB, para receber, enfim, espero que no ano que vem nós também tenhamos um programa especial, e dizer que é impensável hoje imaginar a URGS, e qualquer universidade do mundo que busca ser uma universidade de excelência, uma universidade que cumpra a sua função social e que não busque, não é, ampliar a diversidade. E a África, ela faz parte da URGS, né, do seu coração, e que continue sempre assim, né, professor Rivair? E queria destacar a importância também do trabalho que é realizado pelo NEAB na universidade. Inclusive, Júlio, penso que mais à frente, né, podemos fazer um programa especial também, professor Rivair, dedicado ao NEAB, e sua importante contribuição para a universidade. E certamente este ano, né, teremos mais uma vez uma grande semana da África, então estão todos e todas convidados, e que bom, é uma honra para a URGS realmente ter essa comunidade internacional, e dizer que estudantes e hoje professores como o Vanito, né, que vem para a URGS, Vanito, vocês deixam uma marca, né, aqui conosco, uma herança, né, muito positiva, né, uma herança que internacionaliza a URGS, que abre os nossos horizontes, né, Vanito? E a URGS sempre será a casa de vocês, né? Sempre, mesmo que distante, e certamente também o professor Vanito, ele já fazia diferença, mas acreditamos também que a URGS tenha contribuído, assim como ele contribuiu com a URGS, e ele levou todo esse conhecimento, certamente, agora, quando retornou. Então, é mais um orgulho, não é, do nosso ex-querido aluno, de tantos também, não é? Temos o programa PEC-G, o Vanito era do programa PEC-G, e que é um programa essencial, realmente, que qualifica muito a universidade. Então, obrigado, parabéns aos organizadores, né, e muito sucesso para a Semana da África. Muito obrigado, professor Leandro. Sim. Bom, e depois dessa nossa conversa sobre a Semana da África, a gente encerra o nosso Fala Prograde de hoje. Eu gostaria muito de agradecer a participação do estudante Vanito Vieira Cá e do professor José Rivair Macedo, os nossos convidados de hoje. E, claro, também os nossos parceiros, intérpretes do Incluir, Lucas Fialho e Luiz,
Dinarte. E também, claro, o nosso vice-pró-reitor de graduação, o professor Leandro Reiser. Bom, e a gente reforça que o nosso programa ele é pensado a partir de questões que interessem aos estudantes. Então, vocês podem contribuir mandando perguntas, dúvidas e sugestões de pautas para o Instagram, @prograde_URGS. Muito obrigado pela companhia de hoje e até o nosso encontro aqui no Fala Prograde.